Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, iniciaremos hoje o capítulo 14. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? Aqui nessa mensagem, Paulo fala sobre os dons e fala também sobre o principal, que é profetizar, quando ele faz um paralelo ao dom de línguas. Vamos então iniciar o capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui, Paulo, falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha sido beneficiada por Deus em todos os dons espirituais. Mas, infelizmente, os primeiros cristãos, eles não estavam sabendo usar dos dons para o bem do próximo. Às vezes a vaidade, às vezes o orgulho, às vezes fazia com que aquela pessoa que tinha um dom não usasse de maneira correta. Então aqui Paulo mais uma vez vai orientar, vai dizer para a igreja, olha, os dons espirituais que Deus doa a todos os seus filhos, dons de línguas, dons de profecia e outros dons, mas aqui especificamente ele faz o paralelo sobre o dom de línguas e o dom de profecia. Ele fala que aquele que recebeu de Deus o dom de falar em línguas, seja línguas estranhas, seja línguas, idiomas, é muito bom para que haja dentro da igreja alguém que possa interpretar. Porque se não tiver ninguém que possa interpretar o que alguém ali dentro de um templo religioso fale em línguas estranhas ou idiomas, é preferível que ele fique calado, porque não vai edificar ninguém. Pois aquele que fala em línguas, em idiomas, se não tiver alguém para interpretá-la, essas línguas, ali não vai ter finalidade nenhuma para a edificação do corpo de Cristo. E aquele que fala em línguas, ele fala em espírito, ou seja, ele fala com Deus, ali ele está manifestando através daquelas línguas entre ele e Deus. É mistério, ninguém entende. Nem aquela pessoa que está ali falando em línguas, a não ser que tenha um intérprete. Aí por isso que ele fala, é preferível profetizar do que falar em línguas, porque profetizar tem maior poder, porque profetizar é você falar da palavra de Deus, é você falar para edificar o corpo de Cristo. E nós devemos buscar o entendimento da palavra de Deus, porque quando eu falo, eu profetizo alguma coisa, ali eu estou falando o que o Espírito Santo deixou escrito aqui nas Escrituras, a palavra de Deus. Se eu falo da palavra de Deus, ali eu estou sendo um profeta de Deus. Então, a igreja vai ser edificada, aquela pessoa que ouve essa mensagem vai ser edificada e o corpo de Cristo ali vai estar
no crescimento do reino espiritual em muita harmonia. Trazendo essa mensagem para a igreja cristã contemporânea, temos observado que muitas denominações cristãs, dentro dos templos religiosos, tem alguém que recebeu o dom de línguas e quando está ali no púlpito, começa a falar em línguas. E a plateia, os irmãos que estão ali naquela comunidade cristã, ficam sem saber o que aquela pessoa está falando. Aquela pessoa, ela está falando em mistério para Deus. Então, o interessante é que essa pessoa pudesse falar em mistérios no particular, porque ali ela está edificando ela mesma, não está edificando a igreja do Senhor, a não ser que ali tenha alguém que interprete o que aquela pessoa está falando naquelas línguas ou naquele idioma. E a profecia, o dom de profetizar, é maior do que o dom de língua que o Paulo aqui está falando. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós profetizamos algo que está revelado nas Escrituras, ali é profetizar. Ali eu estou cheio do Espírito Santo de Deus falando para alguém. E aquela pessoa vai ser edificada, aquela pessoa vai ser consolada, a igreja vai ser edificada. Quando um pregador vai ao púlpito ali, ele é usado por Deus, o Espírito Santo ali usa para que ele possa levar a profecia para a igreja do Senhor. E ali os irmãos em Cristo saem do templo cheio de alegria, cheio de esperança. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus usou o pregador para falar à sua igreja. E a igreja ela saiu ali edificada. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os dons de línguas são importantes. Deus usa a pessoa que ele quiser para falar em línguas. A gente tem visto que em muitos países, principalmente ali na África, ou na China, ou na Coreia, há testemunhos de pessoas que se convertem ali, nesses lugares que o evangelho é fechado. As línguas ali são profetizadas, mas ali tem alguém que interprete. E ali Deus está falando para aquele povo para que haja conversão, para que haja transformação, para que o poder do Espírito Santo seja revelado naquela comunidade e pessoas possam testemunhar o amor de Cristo Jesus. É isso que Deus quer que nós, como filhos de Deus, batizados em Espírito e na verdade, que possamos buscar entendimento e falar a palavra de Deus, profetizar as Escrituras e também falar desse amor que Deus transmite através da morte expiatória de Cristo Jesus. Essa é a principal revelação, é falarmos do amor de Cristo que em Cristo Jesus, ele ali foi aquela cruz, morreu por mim e por você, para nos dar vida. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que dá vida, essa é a mensagem que transforma, essa é a mensagem que o Espírito Santo vai edificar aquele que ouvir e crer na mensagem da cruz. Que a cruz de Cristo seja a principal profecia que devemos estar levando para a igreja e para o nosso próximo. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o Teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar derramando o Teu Santo Espírito para que pessoas possam receber os dons espirituais e que eles possam utilizar esses dons em prol da Tua igreja, em prol do próximo, ó Pai, para que vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser transformadas, vidas possam ser consoladas, ó Pai, para que o Teu reino cresça e apareça, Pai. Cuida da Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.